Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de interpretação, onde eu vou começar aqui com vocês uma série de interpretações relacionadas ao estudo de caso da Lariana. Para quem não é aluno do clube, eu vou explicar melhor o que é isso. Dentro do clube, dentro da plataforma de ensino, né, Costura que Cura, eu tenho um módulo somente com estudos de caso, onde algumas amigas minhas se disponibilizaram a ter os corpos modelados para que eu ensine o método Costura que Cura na prática de corpos reais. Porque o método, não sei se vocês já sabem, ele se aplica tanto à tabela de gradação, né, os tamanhos pré-determinados aí, PMG, 36 aos 50 e poucos, enfim. Mas ele também serve para fazer modelagem sob medida. Então eu ensino como é que você vai pegar a técnica e aplicar de forma correta aí, de acordo com cada tipo de corpo. Então, desde que eu modelei o corpo da Lariana, ela fica me trazendo aqui de vez em quando os tecidos para que eu faça algumas roupas para ela. E como hoje eu tenho aqui um monte de tecido, eu tive a ideia da gente fazer uma série somente relacionado ao corpo da Lariana, que daí vocês vão poder ver a interpretação de um corpo real, né? Além da base que a gente já fez e já ajustou e tá lá dentro da plataforma, vocês também vão ver como que é a interpretação, como que a gente vai trabalhar na interpretação com pences tão profundas, né? Com um corpo tão peculiar como é o dela. Então, olha só, tem esse tecido azulzinho aqui, que é um tecido de algodão com a trama super aberta, ó. Não sei se dá pra ver, mas fica até transparente na mão. Ela trouxe um forro aqui de uma outra cor, mas não tem problema, que não vai aparecer. E esse tecido é o que a gente vai usar hoje nesse vestido que vocês estão vendo a foto. Eu escolhi o modelo mais simples pra gente começar, para não ter segredo, para vocês verem assim que vai dar para fazer tranquilamente, tá bom? O segundo modelo que a gente vai fazer é essa saia, que também tá na tela, com esse linho misto lá da estamparia Doncella. Olha só que legal, vou pôr aqui na mesa para vocês verem a listra. Eu acho que vai ficar uma saia muito bonita, muito alegre. Ela me trouxe uns botões coloridos também, então eu acho que vai ficar muito bacana. Então esse vai ser o nosso segundo modelo, também por um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado do que o vestido, então a gente vai fazendo por grau de dificuldade, tá? E esse verde aqui, ela pediu para que eu fizesse o top que tá aqui na tela com vocês. Talvez eu tenha que fazer algumas adaptações, porque o tecido não vai ser o suficiente. E também eu vou ter que entretelar ele, eu vou analisar ainda como é que vai ser. E se for o caso a gente precisar mudar o modelo, mais tarde eu falo pra vocês o que ela decidiu, tá bom? Mas, a princípio, é um tecido enrugadinho de viscose, ó, muito macio. E eu vou fazer esse modelo que tá na foto pra vocês. E esse último tecido maravilhoso que vocês estão vendo aqui é um linho marsala, olha só. E com ele eu vou fazer um modelo de blazer. Faz muito tempo que esse tecido tá aqui comigo, que a Lariana tá me pedindo. Só que essa última peça, esse blazer, eu não vou disponibilizar nas redes sociais, nem no IGTV e nem no YouTube. Essa peça vai ser exclusiva para o primeiro caminho da modelagem de 2021, porque eu não vou ensinar somente a interpretação do blazer. Lá no caminho da modelagem, eu vou explicar para vocês todas as etapas até chegar na finalização da peça. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu tiro a medida da Lari, né? Porque o corpo dela é realmente um corpo peculiar, tem algumas diferenças assim que a gente precisa entender na hora de aplicar o método de modelagem. Então a gente vai tirar as medidas, vai fazer a base dela, vai ajustar a base dela ao corpo, tudo com muito cuidado para que vocês entendam como é possível usar a técnica, né, tanto na forma da gradação quanto no corpo sob medida, no corpo real. A gente também vai cortar, vai falar sobre tecido e vai costurar a peça até que a gente tenha realmente o resultado esperado, o resultado desejado, tá? Então já fica aqui o meu convite para vocês. As inscrições já estão abertas, estão no link na bio do meu Instagram e vocês podem entrar lá e fazer a matrícula, porque começa na primeira semana de abril. Primeira semana de abril a gente já vai começar o caminho da modelagem de 2021. Então leiam todas as informações que tem lá na página, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz. Então a gente vai começar agora a nossa interpretação, né? O nosso vestido de hoje. E como sempre, para começar, eu já tenho o molde base copiado. Então vocês podem perceber aqui pela cópia que o molde base da Lariana, ele tem realmente muita diferença. Quem é aluno e já viu lá o estudo de caso sabe que a pence dela é super profunda, porque ela tem um volume de busto bem grande. Então tudo isso aqui é volume de busto que ela tem, e a gente vai trabalhar com isso aqui hoje a nosso favor, digamos assim. A gente vai fazer com que esse vestido tenha um bom caimento sem que essa pence fique marcada.
Então, outra particularidade que eu tenho para mostrar para vocês é em relação às costas. Essa aqui é a base das costas da Lariana, ainda sem o ajuste para que ela fique ajustada ao corpo, né, rente ao corpo. O corpo da Lariana tem uma segunda particularidade, que é uma profundidade nas costas. Então, aqui nas costas, ela tem uma profundidade, a gente teve que trabalhar isso a nosso favor na hora de construir um molde que ficasse rente ao corpo dela. Quem é aluna, quem já viu a aula na plataforma, sabe que tá bem diferente disso aqui que tá copiado. Então, para vocês, alunas, não estranharem aí a diferença, o que eu tô utilizando aqui não é a base consertada, arrumada, ajustada depois da prova. É a base original, tá? Ainda sem o ajuste. Deixa eu pegar outra aqui. Olha só, essa aqui seria a base dela já ajustada, né? Quando a gente transferiu as pences. E essa aqui é ainda sem a transferência. E como o vestido de hoje ele não é ajustado, ele é larguinho mesmo, então eu achei melhor usar essa pence aqui porque é mais fácil de explicar e não vai fazer diferença, já que não houve ajuste aqui na parte principal das costas, tá? Então vamos começar, tudo que eu fizer agora de interpretação vai ser de caneta verde, para destacar, né, e sumir com a caneta vermelha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o modelo que eu tô colocando aqui na tela para vocês e reparar aí como são as marcações dessa alça, se esse vestido tem pence ou não, qual o comprimento desse vestido. Então a gente tem que analisar a foto, esmiuçar ela em detalhes, né, visualmente, para que a gente consiga interpretar isso no papel. O que eu observo na foto é que o modelo da parte de cima desse vestido, né, a alça e tudo mais, é muito semelhante a essa blusa de alcinha. Esse modelo de blusa de alcinha é o mesmo que eu fiz dentro da plataforma, então já tem essa modelagem lá, tá? Em breve eu vou colocar o passo a passo da costura, ou a gente pode se basear na aula de hoje também, porque é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo tipo de acabamento que a gente vai usar. Então, olha só, ela fica rente à cava, se vocês repararem, ela não fica na linha central onde a gente marca a altura do busto. Então, no corpo da Lariana, o que eu posso fazer? Eu posso marcar isso daqui com uns 5 centímetros de distância mais ou menos da cava. Então, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. E eu vou marcar 1 centímetro também de distância, tá? Então, vai ficar 4 e 5 aqui para ter 1 centímetro de distância. Porque eu vou tentar fazer uma alcinha de 1 centímetro para ela. Feito isso, eu vou calcular quanto que eu quero o tamanho dessa alça. Vocês estão vendo que a minha alça aqui ela é bem curtinha, né? E a do vestido também é bem curtinha. Então, eu vou fazer essa alça com 7 centímetros. Marquei aqui com 7 centímetros e eu vou descer essa minha alça aqui, só pra gente simular por enquanto, tá? Que é aqui que vai começar o decote do meu vestido. Então, é como se fosse essa pontinha aqui, tá? E agora eu vou calcular o decote e retraçar a cava. Para retraçar a cava não tem segredo, porque eu não vou descer em nada ela, eu vou esperar provar na Lariana, para daí ver se eu preciso cavar um pouco mais, mas por enquanto eu vou manter o ponto da cava, tá? Então aqui é muito simples, é só retraçar mesmo dessa forma, bem simples mesmo. Então agora outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa retraçar o decote, a gente precisa encontrar aí o decote. Nesse vestido da foto, o decote ele é bem profundo, também assim como a minha blusa. Mas o busto da Lari é mais volumoso, então eu preciso pensar nisso. Eu sei que esse ponto aqui, ele representa o ponto alto do busto da Lari, e daí é como se fosse tudo isso aqui, o raio do busto dela. Tá? Para vocês saberem como é que calcula o raio, é assim, ó. A gente encontra esse ponto aqui, né, de acordo com a distância da separação do busto. Então, a Lari teria uma separação de busto de 20 centímetros e como aqui o molde está pela metade, tá marcado 10. Então, era só eu ir raiando assim, ó, os 10 centímetros, tá vendo? Olha só, minha marcação não ficou nada perto, mas não tem problema não, porque isso aqui é só visual, né, só pra gente ter uma ideia mesmo. Então, quando a gente vai raiando assim, ou quando a gente tem um compasso e faz esse raio de 10 centímetros a partir do ponto central aqui, é que a gente encontra o volume do busto como um todo, tá? Então, a partir dessa visualização do volume do busto é que a gente consegue encontrar um decote adequado, tá? Eu quero um decote V, eu não quero um decote arredondado, então o que eu posso fazer é encontrar aqui o ponto de altura que eu quero. Eu vou colocar 4 centímetros apenas para cima
do ponto alto do busto, né? Da linha do ponto alto do busto. E vou fazer numa levíssima curva esse meu decote. Dessa maneira, tá? Então, depois, se precisar, se for do gosto da Lariana, a gente vai descer um pouco mais esse decote, né? Vai aprofundar um pouco mais. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, porque eu preciso provar nela primeiro, tá? E agora, é muito simples, olha só. Eu vou recortar aqui já. Já recortei. E aqui, ó, nesse pedaço que faltou, eu não posso esquecer que a minha alça tinha 7 centímetros. Eu anotei aqui os 7 centímetros também, porque depois eu posso só somar essa alça da frente com a das costas, pra não ficar tendo que adivinhar ou medir nela. Então, é muito fácil da gente saber o tamanho certo da alça quando a gente anota, tá? E agora que tá feito isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar essa pence do busto e vou transferir o volume todo aqui pra minha pence da cintura. Porque vocês conseguem observar que o vestido, ele tem um certo caimento evasê, certo? Só que esse evasê, ele não vem bem de cima do busto. Pelo que eu percebo, o busto é bem assentado até a altura, né, até o ponto alto, e depois é que ele abre, por isso que a cava fica certinha. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir essa linha central aqui, ó, até no ponto alto, que é o que já tá marcado. E agora eu vou fechar essa minha pence do busto. Vou fechar dessa maneira. E aqui eu posso colar com fita e fechar em definitivo essa minha pence. Dessa forma. Então, o que que acontece? Agora vocês vão se perguntar assim, mas como é que eu retraço isso, né? Todo esse vão aqui, ele vai ganhar um papel aqui embaixo. Prontinho, ó, eu colei aqui um novo papel por baixo, depois se eu quiser eu posso retraçar tudinho. E agora eu preciso decidir o que que eu vou fazer com essa lateral, porque assim, eu transferi essa pence e a parte de cima ela é importante porque ela tem que envolver todo o busto. Então eu posso decidir agora como é que eu quero o volume desse vestido. Se eu quiser um volume maior, então eu simplesmente posso retraçar da cava até o quadril e só estender o comprimento que eu desejo. Mas se eu quiser um volume menor, eu posso pegar a linha da cintura aqui e continuar com ela reta, tá? Então, assim, vai muito do gosto pessoal de cada um, pelo que eu observo ali naquele vestido, e em relação também ao corpo da Lariana, eu vou deixar o maior volume, porque o volume de busto dela da frente é grande, então eu quero, como é que eu vou dizer isso? Eu quero deixar um volume harmônico, eu não quero que fique apertado no busto. Então, a partir aqui da minha linha da cava que eu mantive, tá vendo aqui? Eu vou juntar até a linha do meu quadril, harmonizando essa linha. Eu não vou acrescentar o comprimento ainda, por enquanto eu vou usar só essa linha aqui. E agora sim é que eu vou determinar qual que é o comprimento que eu quero esse vestido, né? Eu sei que essa linha aqui é a linha do meu quadril, é a maior, onde passa a maior circunferência do bumbum, do quadril, é aqui que eu tenho essa linha. Então, eu posso definir se eu vou descer um pouco mais ou se eu vou manter, porque vocês veem que tem um babado ainda ali embaixo, né? Eu vou descer um pouco, porque eu não tirei essa medida nela, ela só veio aqui trazer os tecidos, mas a gente não tirou as medidas complementares em relação ao modelo, então eu só tenho a base mesmo. Então, eu vou tirar essa medida nela e eu vou cortar esse tecido primeiro no algodão cru, para não me precipitar e não cortar no tecido, né, logo de cara. Então eu vou cortar no algodão cru, eu vou provar nela, eu vou filmar para vocês a prova, para vocês verem, aí dando tudo certo a gente passa pro tecido oficial, pro tecido definitivo, tá? Então vamos lá. Eu vou acrescentar aqui mais uns 10 centímetros de comprimento. Então, então ele vai ficar bem na altura do bumbum, digamos assim, tá? E aqui daí, então, que é a mesma altura, eu vou descer também os mesmos 10 centímetros. E agora o que eu tenho que fazer é harmonizar isso aqui em curva. Então, para eu ter uma noção aqui até onde eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha reta aqui e eu posso ir acrescentando 10 centímetros em todas as linhas que eu tiver, porque aí eu sei que eu vou ter uma harmonia, né? Então, eu vou descer aqui 10 centímetros, 10 centímetros, e aí eu posso ligar isso numa leve curva.
Olha só, agora é só fazer uma curva, harmonizar em curva. Como que eu encontrei aqui esse espaço? Eu tracei a metade aqui, desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui, eu encontrei a metade, aqui, deu 21,5, então deu 10,75 mais ou menos. E aí, eu simulo uma linha reta, né, do ponto alto do busto, que é o ponto onde eu tô abrindo, eu simulo uma linha reta e calculo 10 centímetros para baixo do ponto que eu encontrei, que deu aqui. Então, aí é só ir fazendo as marcações e agora eu posso somente harmonizar isso aqui em curvas, para não ficar com esses biquinhos aqui, tá? Dessa forma. Então, até aqui foi bem simples, né? Esse modelo é realmente bem simples de fazer. É o mesmo esquema que eu fiz dessa blusinha, mais ou menos, só que como eu tenho pouco busto, eu não fechei a pence, eu só desci a cava mesmo, só acertei as laterais, porque o tecido também facilitou. Mas aqui a gente pode fazer assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui a minha cava de novo. Vou retraçar tudo. E já posso tirar. E esse vai ser o novo molde da Lariana, do vestido dela, tá? Então, agora é só recortar. Prontinho. Deixa eu tirar esse aqui de baixo. Então, aqui eu vou marcar que é a minha dobra. Aqui é a minha frente. Vestido da Lari, tá? Eu vou cortar esse molde aqui 2 vezes, uma vez no tecido e uma vez no forro. Então, eu vou cortar uma vez no tecido e uma vez no forro, tá? E o fio do tecido é o seguinte, eu posso utilizar tanto a linha central aqui e fazendo o fio reto mesmo, né? Posso posicionar esse aqui na dobra com o fio reto, que é o que a gente já conhece, que é no sentido da fabricação do tecido. Ou eu também posso simplesmente dobrar o tecido no viés e posicionar esse centro no viés, que daí ele vai dar mais fluidez. Então, dependendo do tecido que você for usar, você consegue trabalhar essa fluidez com o corte, né? Com o corte no viés ou não. E é isso, agora a gente vai fazer as costas, que é praticamente a mesma coisa. A gente até pode utilizar o mesmo molde para frente e para as costas, não tem problema nenhum, tá? Ele ficaria bem harmônico dessa maneira e eu não precisaria fazer todo o cálculo de novo, de abertura e tudo mais. Então, se vocês se sentirem confortáveis em usar o mesmo acabamento de frente para as costas, pode ser assim, vocês podem simplesmente repetir o molde, tá? Ou fazer uma cópia e alterar só a parte de cima, porque como atrás não tem tanto volume, então não tem muita diferença, assim, o caimento vai acabar ficando legal do mesmo jeito. Mas eu vou fazer aqui para vocês terem uma segurança a mais. É a mesma coisa, sem segredo algum. Aqui em cima eu afastei 5 centímetros e deixei uma alça de 1 centímetro, né? Então foi 4 e 5 aqui. E aqui eu também vou calcular quanto que eu quero a minha alça. Se vocês olharem a minha blusa de costas, ó, ela é bem mais profunda nas costas do que na frente. E eu gosto desse efeito. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com a Lariana, tá? Lembrando que a Lariana, por ela ter um busto mais volumoso, talvez ela queira usar com sutiã ou com algum tipo de proteção por baixo. Então eu vou respeitar a altura do fecho do sutiã, né? A altura comum do fecho do sutiã, que é a altura da cava geralmente. Então aqui com o meu esquadro eu vou marcar essa altura, né? Do sutiã, que deu certinho na linha da cava. E agora sim eu posso fazer também o desenho assim como eu fiz na frente, tá? Então, o meu decote eu vou fazer até essa linha que eu acabei de traçar. Eu vou deixar a minha alça de novo com 7 centímetros. Aqui eu já posso também aprofundar o meu decote. E também já posso remarcar a minha cava sem alteração alguma, fazendo no ponto da cava mesmo, tá? Então, eu encontro aqui uma reta que fique harmônica com o que eu pretendo. A gente utiliza a curva francesa a nosso favor nesse sentido, de rodar ela até encontrar. Prontinho. E aqui a mesma coisa, eu posso abrir, aqui, deixa eu recortar primeiro, né? Marcar aqui 7 centímetros. E agora eu vou abrir aqui até o final dessa minha pence, que ela é só representativa, então poderia ser qualquer lugar, poderia parar aqui, por exemplo.
E aqui eu faço um corte até chegar quase na cava, dessa maneira assim, ó. E da mesma forma eu faço pro outro lado também, até quase chegar lá no ponto. E é essa abertura aqui que eu vou usar para poder abrir o meu molde da forma que eu quiser, tá bom? Então aqui o raciocínio seria o mesmo, eu coloco um papel por baixo e faço a mesma coisa. Só que agora é abrindo sem muito com uma necessidade, igual ali na frente a gente tinha que fechar a pence, então já me deu a medida exata. Então aqui seria isso, vocês só abririam aqui do jeito que vocês quiserem. Eu não vou nem terminar porque eu vou utilizar o mesmo molde para frente e para as costas, tá bom? E agora eu vou partir pro corte. Eu falei pra vocês que eu ia cortar no algodão cru, mas eu acho que vai ficar muito resistente pra eu provar nela. Então eu vou aproveitar que esse vestido tem forro, e que é um forro bem simples, e eu vou cortar no forro primeiro. Daí eu provo nela no forro, pra depois cortar o tecido principal, né, a hora que tiver tudo acertado, tudo ajustado. Olha só, eu já tô com o meu tecido disposto aqui em cima da mesa. A frente vai ser na dobra do tecido, que tá desse lado de cá, né? Então, eu só vou posicionar ele aqui, bem rente mesmo, pra cortar. E as costas vai ter uma costura no meio. Então, além das costuras laterais, o modelo vai ter uma costura no meio pra eu ter um aproveitamento melhor do tecido, tá? Então, eu vou começar cortando as costas. Eu vou posicionar bem no fio aqui. Só que eu vou deixar uma distância maior aqui da minha orelha, porque eu quero fazer na costura francesa. Então, eu vou deixar o suficiente para eu fazer uma costura aí de uns 2 centímetros. Aí vocês vão aprender a fazer a costura francesa, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou cortar as costas, depois eu mostro como que eu vou posicionar na frente. Olha só, gente, prontinho. Eu cortei as costas aqui, ó, tá vendo? Vou reservar elas aqui. E agora eu vou cortar a minha frente. Vou posicionar bem aqui no centro mesmo do molde, encaixando da melhor forma para sobrar só o que eu preciso para margem de costura, que são os 2 centímetros, porque eu vou fazer costura francesa, tá? Então, agora eu coloco os meus pesos. E a única diferença entre frente e costas é que as costas eu vou colocar uma costura central, né, no centro das costas, para aproveitar o tecido, e a frente vai ser feita na dobra, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente, ó, já tirei o tecido ao redor também. E tá aqui minha frente e minhas costas já reservadas. O que eu vou fazer agora é cortar uma tirinha de tecido para simular a alça, tá? Na hora da prova. É claro que a alça não vai ser nesse tecido, né? Vai ser no tecido principal, mas é só pra gente poder já ver se vai ficar tudo certinho, tá? Então eu vou cortar aqui 2 tiras de alça na medida que a gente calculou, que ela tem que sobrar inteira com 7 centímetros, então eu vou cortar mais ou menos com 8 ou 9 pra poder dar uma costuradinha nela, tá? Prontinho, já cortei a alcinha também, cortei 2, né? Pra colocar dobradinha assim, ó, pra já simular a alcinha pronta. E agora, como que eu vou costurar isso pra poder fazer a prova nela? Eu não vou fazer já os acabamentos de costura francesa, não é isso que eu faço. O que eu faço é passar uma costura no ponto mais largo, né? Eu passo até em outra cor para ficar mais fácil de desfazer depois, porque depois eu desmancho isso e passo a costura definitiva. Então eu vou utilizar uma linha de outra cor, vou regular minha máquina para o ponto mais largo que tiver e vou passar costura simples, tanto nas laterais quanto no centro das costas, e vou prender a alcinha, e é assim que eu vou provar nela. Eu até costumo provar do avesso para fazer as marcações que forem necessárias. Então eu vou fazer essa costurinha e daqui a pouco eu mostro para vocês pronto no manequim. Olha só, pessoal, essa parte aqui que tem essa margem de costura no centro é a parte das costas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar fechando ela. Eu vou posicionar aqui a minha agulha. Eu deixei um pouco mais de 2 centímetros, porque depois, se eu precisar, eu posso aparar, tá? Então, não é uma regra ainda, a margem de costura, ela tá maior aqui, mas o que eu preciso é seguir o que eu deixei pré-determinado. O meu ponto já está no maior da máquina, então, eu vou começar minha costura. Dou um retrocesso e agora eu posso continuar até o final. Uma coisa legal aqui para vocês entenderem, ó, que quando a gente costura, a gente não pode ultrapassar a nossa mão para trás do pé calcador, tá? A nossa mão ela tem que servir apenas para direcionar o tecido, porque o próprio movimento aqui do pezinho e dos dentinhos que tem embaixo é que vão puxar o tecido. Então, vamos lá.
Depois que a gente já tem prática, ó, a gente consegue sempre estar analisando aqui a distância, fica muito mais fácil. Chego no final e dou um retrocesso também. Olha só, a vantagem de passar uma linha de uma cor que destaque, né? E num ponto maior, porque depois eu só vou puxar essa linha aqui e eu vou conseguir tirar ela. Então, fica bem mais fácil da gente provar dessa forma. Vou tirar os excessos. E agora eu vou costurar a minha frente com as minhas costas, lateral com lateral, e é o mesmo processo. Aqui eu já deixei 2 centímetros certinho, então se vocês repararem, aqui no pezinho da minha máquina eu tenho uma marcação de 2,0, que são 2 centímetros. Então fica mais fácil de costurar, porque é só seguir a marcação. Outra coisa que aqui, se vocês observarem, não sei se dá pra observar bem de pertinho, mas o tecido, ó, ele fica meio enviesado, tá vendo? A trama do tecido. Então, se eu puxar o meu tecido, eu vou esticar o meu vestido. Então, nesse movimento, eu tenho que ter muito cuidado para realmente ter a mão muito leve e só direcionar, sem apertar, né? Sem tensionar, sem puxar e sem empurrar também. Porque quando o tecido tá cortado assim, numa diagonal, não importa qual a inclinação, a tendência é que o tecido ele estique, tá? E não é isso que eu quero. Então, eu só vou direcionando mesmo. Chegando no final, eu vou dar o retrocesso também. Giro o meu volante até a agulha ficar posicionada para cima. Posso subir o meu pé calcador e cortar a minha linha. Prontinho, pessoal, tá aqui o meu forro costurado. Agora é só esperar a Ariana vir experimentar pra gente ver aí os ajustes necessários. Eu sei que quando a gente olha assim, parece que não vai dar em nada, né? A gente fica desanimado, tem certeza absoluta que não vai dar certo, mas eu garanto que vai dar certo sim, porque a gente calculou o molde desde a base, que vocês não viram, mas ela aprovou e ficou perfeita, até agora a nossa interpretação. Então não tem motivo nenhum para dar errado. Essa é a diferença quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Quando a gente não faz aí um tiro no escuro. Quando a gente calcula a modelagem desde a base, medindo a cliente da forma correta, então não tem por que dar errado, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro para vocês a prova no corpo dela, os ajustes, a gente vai fazer tudo isso junto até a fase de finalização e acabamento. Pessoal, eu tô aqui com a Lariana, a gente tá provando o forro do vestido agora. Eu abri a alcinha aqui porque eu cometi um erro, depois eu vou explicar pra vocês. No cálculo da alça foi um devaneio meu, então eu já corrigi e preguei aqui no alfinete de novo, tá? Aqui no busto ficou certinho. Como eu falei lá no momento da costura, a tendência do tecido, quando a gente corta enviesado assim, é abrir a trama. Por isso que ficou assim, esse excesso. Só que depois, na hora de passar a costura, eu vou segurar isso, vocês vão ver lá no momento da costura. Então não vai ficar dessa forma, tá? Não precisa se preocupar. O comprimento ficou bom, agora é só adicionar o babado, né, na hora da finalização. E nas costas, ficou bem largo aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui. Eu vou pegar o alfinete e vou marcar aqui onde é que eu quero tirar o excesso. É aqui na parte de cima mesmo, então eu vou descer ele e vou acabar morrendo aqui no final, tá? Porque a roda de baixo eu quero manter. É só aqui mesmo que eu quero dar uma seguradinha, porque já tá bem larguinho aqui embaixo do braço, aqui na cava. Então, a única alteração que foi necessária foi essa daqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai alterar isso antes de cortar a parte de cima, tá? No mais, eu acho que ficou bom, né, Lari? Uhum. A roda ficou boa. O tecido que vai por cima, ele é mais pesado e eu tô vendo uma forma de cortar ele no viés para que ele fique mais fluido ainda. Então não vai ficar com esse volume aqui, igual vocês estão vendo. Esse tecido aqui ele é mais leve, então ele tem um outro tipo de caimento que não é o pretendido. Como o tecido original, aqui tem uma trama, parece tá aqui ele, inclusive. Ele parece uma fraldinha, alguma coisa assim, e quando eu cortar no viés, ele vai pesar mais. Então, ele vai dar o caimento que a gente pretende e o babado que eu vou aplicar depois vai fazer com que isso pese, tá? Então, é isso, tá perfeito. E agora a gente vai pra finalização, pro ajuste, né, e pra finalização na costura.